Deus bendito, aqui estamos nós, com a Tua palavra aberta, desejosos por ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que nossas mentes e corações estejam atentas àquilo que o Senhor tem para a gente, em nome de Jesus. Amém. Na última semana, nós iniciamos uma nova série de mensagens, A Solução, como o reino de Deus alcança todas as pessoas. Desamparados, cativos, cegos, oprimidos, pecadores, aqueles que estavam excluídos, agora são convidados a participar do reino de Deus. Ao longo da liturgia de hoje, nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, onde o Senhor Jesus, citando as palavras do profeta Isaías, aplica a si mesmo o texto do profeta, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois de ler isso, Jesus se senta, todos estão olhando para ele, e ele vira para as pessoas que estão olhando para ele na sinagoga e diz: hoje se cumpriu aquilo que disse o profeta. É desse reino que nós estamos falando. Um reino que é a solução para todo tipo de gente. Para aqueles que estão desamparados, para os cativos, para os cegos, para os oprimidos, para os pecadores, aqueles que antes estavam excluídos, aqueles que ficavam à margem, aqueles que não participavam da vida religiosa do povo, aqueles que ficariam do lado de fora, agora são convidados a participar do reino de Deus. A verdade é que o Evangelho do Reino alcança todos aqueles que dele precisam. Todos aqueles que precisam e que se admitem diante de Deus como necessitados da graça e da misericórdia do Senhor, são alvo da graça e da misericórdia do Deus bondoso. Semana passada a gente iniciou essa série de mensagens e hoje a gente vai dar um segundo passo. O tema da mensagem de hoje é a solução para os cativos. E o nosso texto base do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 26 a 39. Eu vou ler e eu peço a você que acompanhe silenciosamente o nosso texto base. Lucas 8, versículos de 26 a 39. O texto está também projetado para que você possa acompanhar com mais facilidade, mas se você tiver a Bíblia em mãos, é sempre bom estar com a Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados dos guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se no precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado.
Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém. Que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra. O texto que nós lemos, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 26 a 39, ele tem uma interessante conexão com a passagem anterior. Basta que a gente se lembre que Jesus só chegou àquela margem, à região dos Gerazenos, porque horas antes, como nós lemos no versículo 22, ele disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado do lago, e eles entram no barco e seguem viagem. O que já indica que existe algum nível de conexão, porque, na verdade, a narrativa começa do outro lado do lago, quando Jesus vira para os discípulos e os desafia a atravessarem o lago, entrarem no barco e atravessarem no lago. Ao longo dessa viagem feita, a narrativa conta para a gente que Jesus acalma uma tempestade. Nessa tempestade, o Filho de Deus manifesta de forma inequívoca o seu poder sobre a fúria da natureza. Ele faz isso repreendendo a força do vento e a violência das águas. Assim, ele acalma uma impetuosa tempestade que estava prestes a afundar o barco em que ele e os seus discípulos viajavam. A passagem se encerra no versículo 25. E notem como o versículo 25 fecha a passagem anterior e, de certa forma, lança as bases para que a gente entenda a passagem que se inicia no versículo 26. No versículo 25, nós lemos assim: os discípulos admirados e espantados com o que Jesus acabou de fazer, subjugando a força dos mares, a força do vento, e eles dizem: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Jesus tinha viajado com seus discípulos, uma tempestade tinha se levantado, e ali Jesus demonstra, revela de maneira inequívoca o seu poder sobre os acidentes naturais, sobre as forças da natureza. Forças tão impetuosas como a água do mar ou o vento. Forças absolutamente incontroláveis, mas que também estavam debaixo do poder do Senhor Jesus. Por isso, cheios de espanto e de admiração, o versículo 25, os discípulos questionam: quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhes obedecem? Se antes Jesus submeteu as impetuosas forças da natureza ao seu domínio, agora eles chegam à terra firme e um novo adversário se apresenta. Você consegue perceber a conexão? O adversário era a força da natureza, agora eles estão em terra firme e existe um novo adversário, conforme nós lemos nos versículos de 27 a 29. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Uma nova força se apresenta diante de Jesus. Nós não sabemos muito sobre esse rapaz. O texto nos conta apenas que ele era vítima de uma possessão demoníaca. Na narrativa fica claro que a dignidade dele havia sido tirada. Ele andava nu, sem roupas. Ele não vivia em casa, mas nos sepulcros. Completamente exposto, havia perdido sua dignidade de maneira completa. Além disso, sua identidade fora roubada.
Aquele demônio havia se apossado de tal forma e controlado de tal forma o rapaz, que é ele quem fala quando Jesus pisa em terra firme. Ao ver Jesus, questionou: que queres comigo, filho de Deus? Como se o rapaz fosse tão somente um porta-voz daquela entidade demoníaca. O texto nos diz também que quando o espírito maligno se apoderava dele, os guardas tentavam acorrentá-lo. Provavelmente isso indica que quando ele estava em estado de possessão realmente, ele se tornava um perigo para si próprio e para aqueles que estavam à sua volta. Embora no nosso tempo alguns duvidem e olhem até com certo ceticismo para o tema, o fato é que a Bíblia é clara ao evidenciar que a possessão demoníaca é sim uma realidade. É sim uma realidade. E o homem do texto estava exatamente nessa terrível condição. Satanás havia se apoderado completamente de sua vida, havia o escravizado. Mas como nós já vimos, Jesus é a solução para os cativos. Jesus é a solução para os cativos. E assim como o Filho de Deus foi poderoso para submeter as forças impetuosas da natureza ao seu domínio, nos versículos imediatamente anteriores, nesse texto nós vemos o Filho de Deus demonstrando o seu poder soberano, sujeitando agora a si os espíritos malignos que haviam se apoderado daquele homem. É interessante também notar, irmãos, que quando a gente olha para o texto, assim como nesse texto e em outros lugares no Evangelho, Satanás e seus demônios não têm dificuldade de reconhecer quem Jesus é. Eles mesmos declaram que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Eles sabem quem Jesus é. E exatamente por saber quem Jesus é, eles também sabem que ele não tem poder para enfrentar Jesus ou para rivalizar com ele. Portanto, o que o texto nos diz é que eles perguntam: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Não se trata de uma disputa entre iguais, entre forças semelhantes. Não é isso que o texto apresenta. Assim como Jesus tem um poder e uma capacidade que em tudo e em muito é superior à capacidade da força do vento e à capacidade da força do mar, agora no texto em tela, Jesus se revela como aquele que também tem uma capacidade que é infinitamente superior, muito mais poderosa do que a dos espíritos demoníacos. Por isso, ao ver que Jesus havia chegado na região dos Gerazenos, quando Jesus pisa em terra, automaticamente o endemoniado, sob o poder do inimigo, vem até ele, se prostra diante dele e pergunta: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Rogo-te que não me atormentes. Assim como o Filho de Deus foi poderoso para submeter as forças da natureza ao seu domínio, agora ele irá demonstrar poder, sujeitando soberanamente os espíritos malignos a si. Isso está muito claro. E é exatamente isso que vai começar a acontecer nos versículos de 30 a 33. Repare a narrativa bíblica avançando. O cenário já está construído. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Na verdade, legião não tinha a ver com o nome de um demônio, mas sim era um termo militar latino que fazia referência a um grupo de soldados romanos, um grupo que continha entre 4 e 6 mil soldados. E esse grupo era considerado uma força suficiente para submeter qualquer tipo de resistência inimiga. Então, quando você tinha um problema, um levante, uma cidade havia se rebelado, o que os romanos faziam? Envia para lá uma legião
e entendia-se que aquela legião, aquele grupo de soldados, aquele poderio, aquela força militar, seria capaz de subjugar, de submeter qualquer tipo de levante inimigo. Então, os demônios se utilizam de um nome, um termo militar para falar que, na verdade, se tratava de uma legião exatamente pelo fato de não ser um único demônio, mas por aquele homem ser atormentado por vários demônios. O homem estava possesso por uma poderosa força demoníaca, que o dominava completamente, sem dar a ele a menor possibilidade de se libertar. Mas o que é fantástico quando nós olhamos o texto, é que Jesus estava do outro lado do lago, desenvolvendo um ministério extremamente operoso, e agora ele atravessa o mar, enfrenta uma tempestade. E ao que parece na narrativa, o único motivo pelo qual Jesus foi à terra dos Gesarenos é exatamente para libertar aquele homem que estava vivendo oprimido pelo poder do mal, cativo do poder do mal. Jesus nada fez além de expulsar o demônio daquele rapaz. Aquele que estava completamente excluído, aquele que provavelmente já tinha sido abandonado pela sua família, pelos seus amigos, que ficava à margem, porque afinal de contas, muitas vezes o texto diz que o inimigo se apossava dele, se apoderava dele, e ele se tornava um perigo para todos que estavam à volta, de maneira que ele era acorrentado, mas nem mesmo as correntes podiam segurá-lo. Ele vivia em lugares desertos, perdendo sua dignidade, em meio aos sepulcros. Essa região dos Gerazenos era uma região que não era majoritariamente de pessoas judias. Eram gentios. Isso também explica a existência de porcos ali. Nós sabemos que para os judeus, a criação de porcos era algo proibido porque era visto como algo imundo. Então notem que todo o cenário remete à imundície. É uma região gentílica, não é uma região de judeus, de pessoas tementes a Deus, no conceito deles. É uma região onde Jesus desce e ele chega num lugar onde existem sepulcros, que também eram vistos como um lugar imundo, porque os sepulcros eram lugares de sepulturas, onde se guardavam os corpos dos mortos, e ali naquela região, próximo ali, existia uma manada de porcos, que também eram vistos como imundos, ou seja, o texto, de certa forma, enfatiza para a gente essa condição daquilo que é imundo, daquilo que é sujo, daquilo que é impuro. Mas é fantástico olhar para o texto e perceber que Jesus vai a uma terra gentílica, e depois de um dia exaustivo de trabalho, depois de uma terrível tempestade, ele vai lá tão somente para libertar um homem que estava cativo, possesso pelo poder do inimigo. O texto continua, versículos de 34 em diante, de 33 em diante. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. 34. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. Jesus ordena, os demônios que habitavam aquele homem saem daquele homem e entram nos porcos. E a manada se lança precipício abaixo. Vendo isso, os cuidadores de porcos fogem assustados e vão até a cidade para contar o que aconteceu. E vamos ver o desenrolar dos fatos, versículo 35. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. E ficaram com medo. Quando eles vêm, eles encontram um cenário muito semelhante ao que lhes foi anunciado. Mas parece que eles, ainda assim, eles se espantam. Eles se espantam que aquele a quem eles tantas vezes viram, sem roupas, quebrando grilhões, fugindo, vivendo entre os sepulcros, agora estivesse absolutamente submisso, sujeito, assentado aos pés do Senhor, em perfeito juízo.
Isso os aterroriza. Afinal de contas, que poder é esse? Que capacidade é essa? Que homem é esse tão poderoso, capaz de subjugar até mesmo o poder do mal e o poder dos demônios? Versículo 36. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. 37. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Pode parar aí. Eles acabaram de ver uma grandiosa manifestação de poder de Jesus. O mesmo Jesus que subjugou e submeteu as forças da natureza. Agora na terra dos Gerazenos, ele submete ao seu poder soberano o poder dos principados e potestades, os demônios, o poder de Satanás. Ele liberta aquele que estava cativo. Ele tira o demônio, restaurando a dignidade daquele rapaz, renovando a vida dele, dando um novo sentido. E diante de tudo isso, o que o texto nos diz é que aqueles homens, os Gerazenos, suplicaram a Jesus que se retirasse, que fosse embora, porque eles estavam absolutamente dominados pelo medo. E eu não sei você, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico impressionado com a falta de discernimento, de sabedoria, de sensibilidade espiritual daqueles homens. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está diante deles, manifestando o seu poder de maneira intensa, mas absolutamente amedrontados. Eles não ficam curiosos para tentar entender o que estava acontecendo ou conhecer mais a respeito desse Jesus. Eles tão somente pedem que ele se retirasse dali. E o mais surpreendente é que Jesus entra no barco e regressa para onde ele veio, dando a entender que realmente ele fez essa viagem apenas por causa daquele homem, aquele que estava sob a possessão dos demônios. Versículo 38. O homem de quem haviam saído demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para sua casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Se por um lado nós temos uma multidão que pede para Jesus ir embora, que não quer saber de Jesus, que está absolutamente tomada pelo medo. Do outro lado nós temos um homem que antes estava completamente cativo, escravo de Satanás, que se viu como alguém liberto, resgatado pelo poder de Deus, e agora quer estar constantemente ao lado do Senhor. Eu quero ir contigo. Deixa eu seguir o Senhor. Eu quero estar ao seu lado. Nós não sabemos, o texto não é claro, se esse desejo dele tem a ver com o medo de que Jesus fosse embora e possivelmente os demônios voltassem. É possível que fosse esse o medo? Sim, é possível. Mas eu, particularmente, na leitura do texto, me parece que tem a ver com o desejo de alguém que conheceu e experimentou profundamente o poder de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, de alguém que não tinha dignidade, teve sua dignidade restaurada, de alguém que tinha perdido sua vida e agora foi encontrado, absolutamente fascinado com esse Jesus de Nazaré, que não apenas repreende as águas e os ventos, mas que também submete ao seu poder e ao seu governo os espíritos malignos. O homem clama, pede, implora a Jesus que o deixasse ir com ele. Jesus poderia fazer isso, mas ele pega todo esse ardor, esse desejo que esse homem tem de seguir a Jesus e transforma esse ardor em uma missão. Quando ele diz no versículo 39, volte para casa e conte o quanto Deus fez por você. E o texto nos diz que todo o ardor foi transformado em missão, porque o homem se foi e anunciou não apenas a casa dele,
a família dele, mas a cidade inteira, o quanto Jesus tinha feito por ele. Alguém que foi completamente liberto pelo Senhor, que teve sua vida transformada de uma maneira poderosa. Alguém que tinha perdido completamente o controle de sua vida, de sua história, tinha perdido a dignidade. Alguém que estava subjugado por uma legião de demônios e que não tinha poderes para se libertar sozinho. Alguém que foi alvo do amor gracioso de Jesus, de um Deus poderoso, que tem poder sobre tudo e sobre todos. Um Deus que governa e reina sobre tudo e sobre todos. Um Deus que libertou aquele homem do cativeiro que ele vivia há tanto tempo. O homem que no início do texto é chamado de o endemoniado daquela cidade. Agora é a testemunha do Senhor no meio daquela cidade, que anuncia à cidade inteira o quanto Jesus havia feito por ela. Esse é o reino de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder transformador do Senhor Jesus. Eu quero então concluir com algumas aplicações para a gente. Algumas aplicações bem práticas para a gente. A primeira aplicação, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, é que não existe qualquer tipo de medida comparativa entre o poder de Deus e o poder de Satanás. Nós vemos num tempo onde se enfatiza tanto o poder e a ação de Satanás, que as pessoas, mesmo dentro das igrejas, parecem acreditar que existe alguma rivalidade comparativa entre o poder de Deus e Satanás. Não. Deus é Deus acima de tudo e de todos. Não existe nada que esteja fora do seu controle, do seu domínio. Ninguém é poderoso, nada é poderoso o suficiente para contrariar a sua vontade. Da mesma forma como ele submeteu o vento e o mar durante a tempestade, no texto que antecedeu ao texto que nós lemos, ele agora submete uma legião de demônios ao seu governo. Não existe qualquer tipo de medida comparativa entre o poder de Deus e o poder de Satanás. Isso faz com que a gente possa, primeiramente, descansar o nosso coração. Porque se cremos em Deus, sabemos que Ele está nos guardando. E quantas vezes, embora creiamos em Deus, ainda vivemos amedrontados, porque sabemos que alguém fez feitiço, trabalho, rogou maldição, desejou malquerência ou coisa do tipo. Não precisamos ter medo de nada disso. Afinal de contas, Deus, é poderoso sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano, Ele governa. Não existe motivo para temer. Se Deus está conosco, nenhum adversário é suficientemente grande. Jesus é a solução para os cativos. O Evangelho é a solução para os cativos. Não existe qualquer tipo de medida comparativa entre o poder de Deus e o poder de Satanás. Não pense como se fossem um confronto de forças quase semelhantes, porque não é isso que a Bíblia retrata. A Bíblia retrata um Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que governa sobre tudo e sobre todos. E que nenhum cabelo da nossa cabeça cai, sem que seja da vontade do Senhor. E um Deus que quando Ele pisa do outro lado, na margem, quando Ele pisa em terra firme, os demônios vêm até Ele, se prostram de joelhos diante dEle, e pedem, suplicam, nos deixe em paz, não nos atormente. Não existe medida comparativa entre o poder de Deus e o poder de Satanás. Mas, em segundo lugar, eu também quero trazer como aplicação prática para a gente a percepção de que, de fato, Satanás existe. Satanás existe. E eu sei que no nosso meio presbiteriano a gente não fala muito dele. Porque, de fato, eu creio que a gente não precisa ficar fazendo propaganda do inimigo, propaganda do cão. Não cabe a gente fazer isso. Mas ele existe. Ele tem poder. Terrível coisa é viver na circunstância que aquele homem vivia. A realidade e a possibilidade de uma possessão demoníaca, isso é real, isso está na Bíblia e a gente tem que entender essas coisas. A gente tem que saber que isso é real. Porque às vezes a gente também olha para todas as circunstâncias das nossas vidas, principalmente nós que temos uma
característica, uma tradição. Nós somos a tradição reformada e temos uma tradição, por assim dizer, mais racional em alguns aspectos, e nós lemos todas as circunstâncias de maneira natural. Só que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então existe sim um inimigo em ação nesse mundo, um inimigo que está guerreando contra a gente, um inimigo que arma ciladas, um inimigo que nos faz cativos, se nós não estivermos atentos, um inimigo que nos atenta, que nos perturba. Existe. Nós não devemos menosprezá-lo. Não cabe a gente fazer propaganda da sua atuação. Sabemos que mesmo o poder e a perturbação dele está debaixo do governo de Deus. Mas nós não podemos descartar a sua existência. Devemos estar atentos. E se a gente entende que o inimigo existe, a gente precisa entender que às vezes ele utiliza também alguns pecados do nosso coração para nos aprisionar. O homem do texto, ele estava completamente aprisionado, completamente cativo. Não tinha mais controle sobre sua vida. Mas existem algumas outras menções na Bíblia de pessoas que foram possuídas ou instrumentalizadas por Satanás de maneira muito mais sutil, como por exemplo Judas. Judas não babou, Judas não rosnou, Judas não andou nu, Judas não viveu em sepulcro, Judas tão somente aceitou moedas para trair o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E às vezes a gente acha, simplesmente, porque a pessoa não está babando, rosnando ou coisa do tipo, não é a atuação do inimigo. Às vezes é. Então devemos estar atentos. Devemos ter sensibilidade espiritual. Não precisamos ter medo. Devemos crer em Deus, confiar em Deus. Mas devemos estar atentos porque às vezes nós deixamos portas abertas. Como crentes, não existe a possibilidade de alguém que é verdadeiramente crente em Cristo Jesus ficar possesso por demônio, tá? Sendo muito claro, não existe. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, não existe comunhão entre luz e trevas. Então, não existe possessão demoníaca de crente. Não existe. Mas em muitos momentos, através dos nossos pecados, nós damos brechas para que Satanás perturbe a nossa vida. Em muitos momentos, assim como Pedro, quando tentou repreender Jesus e convencer Jesus a fugir da sua missão, e ouviu uma severa repreensão de Jesus: arreda-te de mim, Satanás. Pedro estava possuído? Eu creio que não. Mas naquele momento, por falta de discernimento, de comunhão com o Senhor, ele se permitiu ser boca de Satanás, porta-voz do inimigo. Por isso nós devemos estar atentos, crendo que nós servemos a um Deus que tem poder acima de tudo e acima de todos. Mas que isso não nos deixe preguiçosos, negligentes, que sejamos cuidadosos, que a gente entenda de fato que o Evangelho nos liberta de todas as nossas prisões. Eu creio que talvez a maior prisão demoníaca, diabólica do nosso tempo tenha a ver com os vícios. Os vícios nos fazem escravos. E eu não falo só do vício do álcool, porque é um vício que escraviza, do vício das drogas, do vício do cigarro, mas tem muitos outros. Vício da pornografia, escravizando pessoas, destruindo casamentos. É um vício. Existem pessoas que vivem cativas a isso. Cativas. Os vícios humanos são dos mais diversos. O vício de um próprio aparelho de celular. Quantas horas nós passamos com esse instrumento nas mãos, tomados? Isso faz com que a gente negligencie a nossa família, a gente negligencie as pessoas que estão à nossa volta, a gente negligencie a leitura da Bíblia, a gente negligencia a oração, a gente negligencia a vida. É importante a gente perceber como o texto ele vai tocando outras áreas da nossa vida, porque talvez ouvindo a história do endemoniado Gerazeno, você fala assim: não, hoje não foi para mim não. Porque eu não estou rosnando, não estou babando, não estou vivendo em sepulcro, não estou andando nu, então hoje passei limpo. Mas existem outros cativeiros. Cativeiros tão arrumadinhos que a gente às vezes nem percebe que está preso neles. Eu quero encorajar você, concluindo essa mensagem, a pensar quais são os cativeiros que têm prendido a sua vida. A quem
ou o que você está cativo. E eu quero encorajar você a terminar esse culto orando. Há um Deus que tem poder para libertar os cativos. O cativeiro do homem do texto era um cativeiro total, um cativeiro completo. Ele já não tinha mais nenhum tipo de domínio sobre a vida dele. De alguma forma, eu creio que nós aqui não estamos vivenciando isso nesse momento. Pelo menos eu acho que não. Mas existem cativeiros parciais. Quantas vezes estamos cativos de vícios que temos, cativos por sentimentos ou desejos pecaminosos que habitam o nosso coração e que a gente cultiva. Às vezes você está cativo por uma dificuldade que você tem de perdoar alguém. Cultivando raiz de amargura no seu coração. É pecado. É pecado. E você acha que está tudo bom, mas não, isso aí é diabólico isso mesmo. Não é porque você não está andando nu que cultivar raiz de amargura no coração não é diabólico. É claro que é diabólico. Eu quero encorajar então você, encerrando essa mensagem, a curvar sua cabeça e a orar. Peça que o Espírito Santo traga à sua mente, o seu coração. O que tem feito, o que ou quem tem feito você cativo? O que tem te prendido? O que tem te afastado de Deus? O que tem feito você perder a sua dignidade, perder a sua identidade? Quais vícios têm te escravizado? Peça isso a Deus, peça para que Deus liberte você. Deus tem poder para nos libertar. O Evangelho é a solução para os cativos. O homem do texto estava numa terrível condição. Satanás havia se apoderado completamente da vida dele, o escravizado. Mas Jesus é a solução para os cativos. Foi assim com o endemoniado Gerazeno. É assim com você e comigo, para a glória de Deus. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Peça que Ele mostre a você quais são as práticas, os pensamentos, os sentimentos, os vícios que têm escravizado você, que têm roubado a sua dignidade, que têm roubado a sua identidade. E peça que Deus te liberte.